A mídia esportiva está de queixo caído com a vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Palmeiras. Os dois concorrentes do Brasileirão se enfrentaram e a mídia esportiva analisa essa partida, essa vitória do Flamengo comunal por 3-2 diante de mais de 70 mil pessoas presentes no Maracanã. Já vou deixando o crédito do vídeo aqui na descrição ao fechamento do Sport TV e eu quero que você deixe sua opinião nos comentários. O que você achou dessa vitória do Mengão? E claro, se você ainda não é inscrito aqui no Fla Forte News, se inscreve para você não perder informações do Flamengo como essa aqui, muito bacana que eu trago para vocês. Bora analisar as falas dos repórteres da mídia esportiva sobre essa vitória do Mengão. O Palmeiras controlou a posse de bola, parecia ter inclusive o domínio territorial da partida, mas o Flamengo foi muito efetivo. 4 finalizações, 3 gols, maestro. Você corrobora com a tese do Eric? Principalmente no primeiro tempo, né? No momento que o Palmeiras era melhor, que não vou dizer tomava conta do jogo, mas tinha o comando do jogo, foi exatamente numa bola. Aí você puxa a parte técnica, né? Uma jogada que a gente já vê que sai toda hora, que é essa ligação direta do Rossi junto com o Pedro, né, que tem uma qualidade muito grande para usar o corpo e fazer o giro. Na hora que ele faz o giro, tem um inserimento do Arrascaeta, que era o melhor momento do Palmeiras até ali. O Flamengo até os 25, né, André, que a gente estava vendo o jogo, o Flamengo não conseguiu trocar 3 passes. Estava com uma dificuldade muito grande, pela boa marcação que fez o Palmeiras o tempo todo. E essa marcação eu acho que fez com que esse volume do jogo do Palmeiras estivesse bem melhor. Quando você puxa, né, vamos dizer assim, no olhar integral do primeiro tempo, principalmente, você vê a qualidade técnica, ela supera qualquer outra coisa, porque depois as outras jogadas ele vem exatamente em função dessa parte. Se você der espaço para os jogadores, com a qualidade que tem o Flamengo, principalmente Arrascaeta e Pedro, a finalização ela é perfeita. Vamos ver o craque do jogo? Se é que vocês concordam, né? Para mim foi o craque do jogo, evidentemente. O Pedro fala com o Fábio Jupa ao vivo no Maracanã. Pedro, queria que você falasse da partida hoje, da sua atuação, gol. Você durante a semana tinha falado que era importante, né, ter sequência de jogo. Isso você vem provando dentro de campo, né, com esses teus 2 últimos jogos, com gol, com assistência, com grandes atuações, culminando com essa vitória de hoje. Primeiro eu quero falar que a honra e a glória é toda de Jesus, porque se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô bem, se eu tô bem fisicamente, bem tecnicamente, é porque Deus me deu muita força esse ano para recuperar, muita força para sustentar todas as coisas que aconteceram comigo. Então eu devolvo a honra e a glória para Jesus, porque, como eu sempre falo, Ele é suficiente para mim, Ele é quem me dá força todos os dias. E hoje foi uma prova disso, né? Um jogo importante, um jogo que sem dúvida nenhuma, se a gente perdesse, ia ficar muito longe do Palmeiras. Claro que tem muito campeonato pela frente, a gente sabia que era um jogo importante. E a felicidade muito, muito grande da nossa equipe. E graças a Deus eu também individualmente fui bem, fazendo gol, dando passe, sofrendo pênalti. Então agradecer aos companheiros por essa partida, todo o esforço que a gente fez. Então, sem dúvida nenhuma, uma vitória muito importante aqui no Maracanã. Um clássico, né, do futebol brasileiro, um clássico onde todos, né, dão o melhor, né, dão 100% para tentar a vitória. Então parabenizar o jogo que foi hoje, um grande jogo, um grande duelo. E é o futebol que ganha com esse jogo. Legal, muito obrigado, Pedro. Agora sim, Luiz, com você. Obrigado. Olha o peso dessa vitória para o Flamengo. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, abriria 6 pontos e com 3 vitórias a mais. Agora eles terminam a rodada empatados em pontos, 61. O Palmeiras tem 1 vitória a mais, por isso é o líder do campeonato. O que dizer da atuação do Pedro hoje, Ana Thaís Matos? Grande atuação, né? Acho que a gente tem escutado durante várias semanas, desde aquele evento que aconteceu lá atrás, quando ele sai do time, Felipe Luiz dá entrevista. O que esperar do Pedro, né? E aí, como é que ele vai se recuperar? E aí ele foi aos poucos, foi voltando ao time, E estava muito claro que nos momentos de dificuldade, quando o Felipe Luiz não contava com ele, o Flamengo seguia com dificuldade, mesmo tendo outros grandes jogadores no elenco. E que bom que ele entendeu que o Pedro é um jogador fundamental para o sucesso desse time, que ele precisa ser titular nesses grandes jogos, nesses momentos decisivos. E o Pedro entregou exatamente o que se espera dele, né? Assistência, rouba a bola, né? Aparece para roubar a bola ali no lance do gol. Muito concentrado no jogo. 2 pontos me chamaram a atenção no jogo do Flamengo, que foi o número de desarmes. Um time muito atento em desarmar as possibilidades de saída de bola do Palmeiras. Foi maior o número de desarme. E também a forma como o time defendeu a própria área. Porque beleza, você tem dificuldade de impor o jogo através da posse de bola, então você vai defender a área. Ele defendeu a área muito bem. Eu acho que isso foi um dos pontos fortes do time hoje. O Palmeiras finalizou mais, mas assim, a gente não vai falar aqui de grandes defesas do Rossi como o melhor jogador da partida. Muito pelo contrário. Foi um time muito efetivo dentro da proposta que o jogo se apresentou. Beleza, a gente vai jogar contra um time que vai ter a posse de bola, então vamos marcar bem a nossa área. Tinha situações de ataque do Palmeiras que tinha 8 jogadores do Flamengo dentro da área. E isso é muito característico de um treinador que traz esse conceito defensivo para o time do Flamengo, que é o caso do Felipe Luiz. Eu acho que foi um time efetivo, preparado para esse jogo, entendeu o que precisava para essa partida, né? Um pouco de humildade para essa partida e fez o que fez. Objetivo, efetivo, 4 finalizações, 3 gols. O Carlos Miguel durante toda a partida fez uma defesa só, que foi agora no segundo tempo, na reta final do jogo.
Então foi uma grande atuação de um time que mostra, finalmente, que é um time que está brigando por título, que tem que, de fato, abalar o campeonato, né? Não deixar o conforto do campeonato como estava, porque tem um grande elenco, um grande treinador e tem que brigar por coisas grandes mesmo o Flamengo. André, eu queria só acrescentar que, junto à atuação do Pedro, o retorno dele foi exatamente junto com o Luiz Araújo. Né? E os números, eles demonstravam que eles dois jogando, né? A gente já tinha até comentado aqui, né, em outros programas a respeito disso. Os números que eles têm juntos dentro do time, eles convergem exatamente pelo melhor momento do Flamengo, as vitórias, tudo isso. Eu acho que o Luiz Araújo hoje voltou a fazer uma grande partida, porque ele é aquele formiguinha, aquele cara que muitas vezes não aparece, mas em termos táticos, principalmente, como a Ana falou, nesse desarme defensivo, ele tem uma importância muito grande. Quer dizer, você vê aí através desse equilíbrio, né, que é a ajuda do Luiz nessa parte defensiva, é exatamente o Pedro, principalmente com suas... O Pedro, depois daquele problema que ele teve com o Felipe Luiz, a gente viu hoje um Pedro, como você falou, em cima dos desarmes, ele desarmando na defesa, ele dando bote na defesa, que era uma coisa que pra gente não era... E talvez ele tenha se conscientizado que hoje, né, jogadores na posição dele precisam dar uma contribuição também quando estão sem a bola. Não é somente fazer isso, mas ajudar quando precisa, né? Como precisou hoje, eu acho que ele correspondeu plenamente nesse quesito. A gente tá vendo o impacto dele nos 3 gols. Os 3 gols do Flamengo, né? Fez a belíssima jogada pro gol do Arrascaeta, abriu o placar. Sofre o pênalti no segundo gol e faz o terceiro, roubando a bola. Se for olhar os camisas 9 no mundo hoje, vamos pensar aí nos remanescentes, todos têm essa função, eles não são só finalizadores. Todos vêm jogar na linha intermediária, vêm dar combate, vêm ajudar, vêm participar do time quando o time está jogando sem bola. E eu acho que isso foi o diferencial do Flamengo hoje, foi entender o que fazer quando estivesse sem a bola. Defensivamente foi um time muito atento, muito ligado nas movimentações. Eu já falei do número de desarmes, mas acho que é importante pontuar também a velocidade na recomposição do time, quando tem mudança na zaga também, né? Acho que a gente também tem que lembrar disso. Então, para mim, foi um time muito competente e mostrou uma nova vertente desse time. Porque a gente fala sempre de um Flamengo com posse de bola, empurrando o adversário para trás. Hoje ele pegou um adversário igual, né? Um time com um bom investimento, com um bom treinador, e ele entendeu o que o jogo pedia. E ele se adaptou, né? Ele foi meio camaleônico no jogo de hoje. Ele se adaptou à dificuldade que o Palmeiras ia imprimir. E o Palmeiras... Claro, a gente vai falar das dificuldades que o Palmeiras enfrentou, mas o Flamengo hoje foi um time consciente. Eu acho que é essa consciência que o torcedor tem sentido falta. Um time que sabe o que tem que fazer no momento de pressão. Você quer se arriscar na enquete? Eu quero convidar vocês para a enquete. Palmeiras, Flamengo, ao vivo com Felipe Melo e Emerson Royal. Fala, Dena! Fala, meu camisa 10. Boa noite, Brasil. Diretamente aqui do palco dessa grande partida. Um beijo para a Ana Thaís. Maestro Júnior, um beijo para você também. Um bom programa para a gente. Ao meu lado aqui, Felipe Melo. E Felipe, estamos com um convidado especial, acabou de jogar, Emerson Royal. Já para não perder muito tempo com ele. Primeiro, boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos aí do estúdio também. Uma tarde super especial, né? Vamos que o pessoal tá esperando ele para fechar. Bora. Emerson, primeiro, obrigado pela moral aqui de atender a gente aqui no fechamento. Uma partida pegada, né? Ritmo de jogo, primeiro tempo do Flamengo. Queria saber da tua opinião, né? A gente acompanhando o jogo aqui do Maracanã, a gente viu um Palmeiras muito forte, né, fisicamente, pressionando a saída de bola do Flamengo. Essa preparação durante a semana, vocês já esperavam que o Palmeiras viesse, principalmente no início da partida, da forma que o Palmeiras começou? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, primeiramente um prazer falar com vocês. Sim, de dentro do campo eu senti essa sensação que eles vieram pressionar. A gente sabia durante a semana que eles iam vir com essa proposta. O Palmeiras é uma equipe totalmente qualificada, tem jogadores que podem fazer a diferença. Mas a gente sabia que eles iam pressionar, mas não ia conseguir fazer isso todo jogo. O mais importante era a gente seguir no nosso plano de jogo, não mudar o foco. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Eu acho que a gente cresceu ainda mais, tornou um jogo mais pegado. Eles vieram para tentar limitar nossas jogadas, mas a gente sabia que o duelo ia ser dessa forma e a gente conseguiu sair com o resultado positivo. A gente sabia da manifestação durante a semana, que era um jogo de caráter decisivo. Tanto é que a gente colocou na nossa enquete ali, eu não vou te colocar nessa enrascada, vou deixar você de fora dessa, mas a gente do meio de comunicação, a gente construiu uma narrativa em cima dessa partida como um caráter decisivo. Como é que foi a preparação para essa partida? Não só campo, treinamentos, mas mentalmente. Vocês jogaram, vocês sabem como que é quando cria-se esse clima, é gostoso, né? É um clima de pressão. A gente sabe que o Palmeiras ia vir para competir, né? O que construiu durante a semana, a gente estava esperando esse clima durante o jogo. Mas o mais importante é que a gente teve cabeça fria durante o jogo, né? O coração quente, mas a cabeça fria, para a gente poder fazer um grande jogo. E estou muito feliz com essa partida da equipe e essa disposição que a gente desenvolveu durante o jogo. Felipe Melo, o que você achou desse início de jogo, desse duelo? Você que tem uma história bonita, vencedora como atleta profissional, com o Palmeiras. O que você achou dessa partida? Basicamente aquilo que nós falamos antes, né? Que eu falei no pré-jogo, né? O Palmeiras iria pressionar devido ao momento que o Flamengo vinha vivendo, né? Apesar de ter vencido aquele jogo contra o Botafogo por 3-0,
Mas o Flamengo soube controlar o jogo dessa maneira. Tanto que o Emerson acabou de falar aqui. Nós sabíamos que eles iriam nos pressionar no início, mas não ficariam nos pressionando todos os 90 minutos. Assim, o Palmeiras fez um bom jogo, fez um ótimo jogo. Mas o Flamengo foi melhor porque o Flamengo foi eficiente. Em jogo como esse, mínimos detalhes fazem a diferença. O Palmeiras, ele fez uma pressão alta, mas quem roubou a bola e fez o gol em pressão alta foi o Pedro e foi o Flamengo. Então, foi uma tarde muito especial. Assim, eu estava esperando muito desse jogo e saiu feliz porque foi um jogo digno das duas melhores equipes, não só do Brasil, mas do nosso continente. Rizek, a gente precisa se despedir aqui do nosso convidado, do Emerson Royal, mas rapidamente te parabenizar, te desejar boa sorte nesse retorno ao futebol brasileiro. A última, já adaptado ao futebol brasileiro nesse retorno? Obrigado mais uma vez. Sim, me sinto muito bem. Cada dia que passa... Réveillon. Cada dia que passa eu me sinto melhor. Estou muito feliz aqui no Flamengo. Venho tendo a confiança de todo o elenco, de toda a torcida. E no começo foi um pouco complicado, que eu vim de uma lesão de 6 meses sem jogar. Mas agora estou totalmente adaptado aí, pronto para ajudar o Flamengo para tudo. Parabéns, tá? Boa sequência de Campeonato Brasileiro, Libertadores. Um abraço, tá? Valeu. Vai descansar. Mais uma vez, boa noite para vocês. Começamos o programa aqui numa dinâmica, né? Recebendo aqui o Emerson Royal. Agora com mais calma, para a gente destrinchar o jogo. Mais uma vez, boa noite para você, para a Ana e para o Júnior. Não sei como é que vocês encararam o jogo, como é que vocês viram o jogo. Aqui do estádio, com esse ambiente, a gente viu um Flamengo mais nervoso em algumas jogadas, por exemplo, os individuais. O Jorginho, que é um jogador muito mais tranquilo, experiente, estava muito pilhado no começo do jogo. Passo para vocês, não sei como é que vocês enxergaram a partida desde aí do ar-condicionado, meus parceirinhos. Mas essa visão é fundamental, por exemplo. Será que foi por isso que o Jorginho fez aquilo que todo mundo até o momento opinou ter sido um pênalti? Bobo, infantil, mas ignorado pela arbitragem no começo do jogo? E pega o carona na fala do Felipe, Dena, porque assim, eu acho que a entrevista do Abel que a gente vai mostrar hoje, ela tem um desafio, assim, da coerência. Assim como o Palmeiras se incomodou muito de quem colocou na conta da arbitragem exclusivamente a vitória por 3-2 sobre o São Paulo, né? O Palmeiras se incomodou com aquilo. Será que hoje o Palmeiras vai colocar o peso da derrota só na arbitragem? Já que, me parece, a gente vai caminhar para opinar que houve um pênalti não marcado no começo do jogo a favor do Palmeiras, mas já a gente traz o PC, debate arbitragem, a gente fala do Pedro. Eu opino que talvez seja a atuação mais decisiva do campeonato, levando em conta o peso do jogo, o que ele fez no placar, os 3 gols saem do Pedro, talvez seja a grande atuação individual do campeonato. O Pedro hoje no Maracanã. Ou estou exagerando para vocês? Eu acho que, assim, aconteceu muita coisa no campeonato, né? Como é que o Palmeiras virou líder, né? Em qual momento? Como é que ele construiu essa liderança? Tivemos grandes atuações da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque até aqui. Eu acho que a do Pedro foi a grande atuação da temporada. E isso diz bastante sobre a expectativa que se tem em relação a ele, né? A gente não está falando de qualquer 9, a gente está falando do 9 que a gente gostaria que jogasse na seleção brasileira. E que passou por altos e baixos na temporada e que a gente espera jogos assim do Pedro mais vezes, né? Ele sendo mais decisivo, sendo mais utilizado, entendendo mais o conceito do jogo. Eu acho que na temporada foi a melhor atuação dele. Mostra, de fato, o que a gente espera dele, né, nesse patamar que o Pedro se colocou, né? Foi o que quebrou a marcação do Palmeiras. Hoje foi o Pedro, né? Não, se você for olhar as atuações do primeiro tempo, o único jogador do Flamengo que manteve um nível de atuação dos últimos jogos foi ele. É isso aí. Um pouquinho do Arrascaeta, né? Eu queria voltar só um pouquinho, André, porque não sei se foi o Felipe ou então foi o Denilson que falou, a respeito do fato do Flamengo, principalmente dentro do Maracanã, ter uma imposição muito grande com posse de bola. Talvez de todos os jogos que teve nesse ano, você terminou com o Palmeiras tendo um ligeiro percentual acima do Flamengo. Aqui tem 58 para 48 do Flamengo com posse de bola. Isso é muito significativo. E como a Ana falou no início, então o Flamengo interpretou o jogo da forma como deveria, sabendo do seu adversário, aquilo tudo que poderia encontrar durante o jogo. E o primeiro tempo foi exatamente isso. A efetividade foi o detalhe maior que tivemos isso aí. Porque se você for, o Palmeiras deu 20 chutes a gol, 9 no gol. O Flamengo deu 8 e acertou 4. Desses 4, 3 foram gols. Quer dizer, isso mostra exatamente a eficiência. Coisa que anteriormente, em algumas situações, não estava acontecendo. O Flamengo criava muitas chances e não conseguiria concretizar. Hoje, na verdade, eu acho que mostrou que o time pode jogar de uma forma diferente, até mesmo porque vai ter daqui para frente os jogos decisivos, exatamente aqueles da Libertadores. É isso aí, nação rubro-negra. Os jornalistas estão de queixo caído e o Flamengo tem sim o melhor elenco do Brasil e da América do Sul e fez valer o seu elenco. Carrascal entrou muito bem quando entrou, Danilo entrou ali, conseguiu suplir, né, a ausência que são machucado o Léo Ortiz, o Emerson Royal se virou pela direita no lugar do Varela e muito mais. Quando o Flamengo substituiu, teve Plata e teve o Carrascal, como eu falei para vocês no início, que entrou muito bem no lugar do Arrascaeta, né, sem deixar cair o nível de qualidade. Então o Flamengo tem um elenco muito forte,
venceu, vitória muito importante, e tem sim razão a imprensa esportiva elogiar muito o Flamengo, que segue vivo na briga pelo título, e seremos sim campeões brasileiros. Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou da vitória, se você ainda não deixou sua opinião, tá dando um like para ajudar o trabalho, se inscreve no canal Fla Forte News aqui para você não perder os próximos vídeos. Saudações rubro-negras, não adiantou secar, porque o Flamengo venceu contra tudo e contra todos. Mais 3 pontos para a caixa.